E aí galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho da estrutura celular, da anatomia celular. Então a gente vai ver um pouquinho das coisas que tem em cada parte da célula. Então para você entender melhor a gente vai destrinchar de fora para dentro da célula, ou seja, a gente vai ver primeiro a parte externa até chegar lá no miolo da célula, no núcleo, na parte interna. Então toda a célula é delimitada externamente pela membrana plasmática. Então esses aqui são os limites, certo? Então é o limite do que você tem no intracelular, porque você tem no extracelular ou intersticial. O limite entre esses dois é a membrana plasmática. Entre a membrana plasmática e o núcleo, a gente vai ter o citoplasma. Então no citoplasma tem duas coisas importantes que vocês precisam saber. A primeira é que tem bastante água no citoplasma. O citoplasma é cheio de líquido. E o segundo são essas estruturas que ficam boiando na água do citoplasma. Essas estruturas boiando na água do citoplasma são as organelas. Então quais são as organelas que a gente encontra no citoplasma celular? A primeira organela que a gente vai estudar é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele tem uma próxima relação com o núcleo da célula e ele apresenta essas pintinhas aqui, como vocês podem ver. Então, o que caracteriza o retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de retículo endoplasmático granular? A característica do retículo endoplasmático rugoso é ter os ribossomos, que são essas pintinhas, aderidos às suas membranas. Então lá nas membranas, nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso, vocês têm aderidos a essas membranas os ribossomos. E é isso que caracteriza o nome retículo endoplasmático rugoso. E ele fica sempre perto do núcleo. Os ribossomos também são outras organelas celulares. Os ribossomos são essas pintinhas que vão caracterizar o nome do retículo endoplasmático rugoso. E esses ribossomos aqui, eles vêm do núcleo. Então eles são fragmentos do nucleolo. Então eles vão vir a partir do núcleo. Então se vocês lembram que tem uma estrutura que chama RNA lá no núcleo, mais precisamente no nucleolo, esse ácido ribonucleico é o que forma os ribossomos. E esses ribossomos ficam aderidos às paredes do retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático que vocês têm aqui, e ele não tem nada aderido às suas paredes, ele é chamado retículo endoplasmático liso, ou retículo endoplasmático agranular. Ele é agranular porque ele não tem esses grânulos que são os ribossomos. Então a única diferença anatômica visível que a gente observa entre esses dois retículos seria a presença dos ribossomos no retículo rugoso e a ausência dos ribossomos no retículo liso. Outra organela que também tem uma comunicação direta com o retículo endoplasmático rugoso é essa aqui, é o complexo de Golgi. Ele também forma uma dobra membranosa dentro do citoplasma, porém essa dobra membranosa, vocês observam que ela é rodeada por essas bolinhas aí. Essas bolinhas são as vesículas, que elas se desprendem tanto do retículo endoplasmático rugoso quanto do complexo de Golgi. E essas vesículas serão importantes na comunicação entre as células e o meio externo principalmente. Os centríolos serão importantes na hora da divisão dos cromossomos para as células filhas. Então eles vão dividir igualmente os números de cromossomos para as duas células filhas na hora da mitose. Pelo fato da célula ser formada na sua maior parte por água, por líquido, ela ia ser molenga. Então pensa aqui que a célula é uma bola de futebol, e essa bola de futebol ela está cheia d'água. Ela é uma bexiga d'água. Ela ia ser molenga. E dentro da célula a gente tem um esqueleto celular, a gente tem ossos dentro das células. Esses ossos formam o citoesqueleto. Então esse citoesqueleto é formado por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários.
E esse citoesqueleto vai ser importante porque ele vai pegar aquela bola murcha e vai armar aquela bola. Então aquela bolinha não vai ficar tão murchinha. Então ela vai determinar o formato da célula. Então é importante observar que no nosso corpo a gente tem inúmeros tipos de células. Tem células quadradas, células em forma de losango, células arredondadas, células em forma de estrela, inúmeras formas. E o formato dessas células é determinado pelo citoesqueleto, por esses ossos que a gente tem dentro das células. Então também aí são estruturas importantes presentes lá no citoplasma celular. Lá no interior da célula vocês vão ter um núcleo. Então o núcleo tem duas coisas importantes que vocês têm que saber. A primeira é que quando vocês olham no microscópio o núcleo de uma célula, vocês vão ver uma manchinha preta. Essa manchinha preta que tem no núcleo é chamada de nucleolo. O nucleolo ele possui uma substância chamada RNA. O RNA é importante em vários fatores. O primeiro é porque ele vai formar os ribossomos. A gente tem um fragmento do nucleolo que é o RNA ribossômico, ele forma os ribossomos. Ele também forma o RNA mensageiro, que vai ser importante na formação de proteínas pelos ribossomos. Outra estrutura importante que a gente encontra lá no núcleo, e ela parece uma estrutura desorganizada, parece uma rede de fios telefônicos toda desorganizada, é a cromatina. A cromatina ela é uma fita bem comprida e ela fica enrolada dentro do seu núcleo. Essa fita que fica enrolada no seu núcleo, ela contém uma substância parecida com o RNA, só que ela chama-se DNA. O DNA ele contém as suas informações genéticas. Então ele contém lá, nessa fita aqui, ó, toda a história da sua vida. Então a sua altura, a cor do seu cabelo, a cor dos olhos, a cor da sua pele, tudo isso está dentro dessa fita aqui, que é chamada de cromatina. Então ela fica enrolada lá dentro do núcleo e ela contém toda a sua informação genética. Tá? Então a cromatina contém o DNA e o nucleolo contém o RNA. Então o RNA é importante na formação de proteínas pelos ribossomos e o DNA vai ser importante por carregar suas informações genéticas no interior do seu núcleo. Espero que isso tenha ajudado vocês a reforçar o estudo de vocês. E se vocês curtiram, dá um like aqui embaixo e não deixe de se inscrever nos favoritos para ajudar a divulgar o canal. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo.